O homem que sabe pensar. Pensamento e propósito. Quarta parte. Até que o pensamento seja acompanhado por um propósito, não existe uma realização inteligente. A maioria das pessoas permite que o pensamento navegue à deriva sobre o oceano da vida. A falta de propósito é um vício ao qual não se deve permitir aquele que deseja estar longe do desastre e da ruína. Aquele que não tem um propósito central na sua vida torna-se presa fácil de pequenas preocupações, de medos, de dilemas e de autocomiseração. Tudo indicadores de fraqueza que, tal como qualquer ato deliberadamente errado, embora por um caminho diferente, conduzem ao fracasso, à infelicidade e à perda. Porque o que é fraco não pode persistir num universo de poder. O homem deve ter um propósito verdadeiro no seu coração e lutar para o alcançar. Deve fazer desse propósito o centro do seu pensamento. Pode tomar a forma de um ideal espiritual ou mundano, de acordo com a sua natureza no momento, mas seja ele qual for, deve focar firmemente em tal objetivo. Deve assumir esse propósito como o seu dever supremo e dedicar-se à sua realização, não permitindo o vaguear do pensamento em fantasias, anseios e criações efêmeras. Essa é a única estrada para o autocontrolo e para a verdadeira concentração do pensamento. Mesmo que falhe uma e outra vez em atingir o seu propósito, o que necessariamente fará até que vença as suas fraquezas, a força de caráter adquirida é a medida do seu verdadeiro sucesso e cria novos pontos de partida para atingir o poder e o triunfo futuros. Aquele que não está preparado para um propósito grandioso deve fixar o pensamento na execução perfeita daquele que é o seu dever, independentemente de quão insignificante essa tarefa lhe possa parecer. Assim, congregue e foque os seus pensamentos e desenvolva a firmeza e a energia necessárias, através das quais não existe nada que não possa ser realizado. A alma mais fraca, conhecendo a sua própria fraqueza e acreditando na verdade segundo a qual o poder só pode ser desenvolvido com esforço e prática, poderá aplicá-la em si. Somando esforço a esforço, paciência a paciência e força a força. Assim, jamais deixa de se desenvolver e, no final, cresce em força divina. Tal como o homem fisicamente fraco se pode tornar forte através de treino cuidadoso e perseverante, também um homem de pensamento fraco se pode tornar forte treinando-se a pensar corretamente. Suprimir a carência de propósito e a fraqueza e começar a pensar com intenção é ascender a lista dos fortes que só reconhecem o fracasso como sendo um dos caminhos para a realização, que fazem com que as circunstâncias o sirvam, que pensam poderosamente, que se lançam destemidos a um objetivo e que vencem com mestria. Depois do homem escolher qual é o seu propósito, deve traçar mentalmente uma linha reta que leva à sua realização, sem olhar para a direita e para a esquerda. Dúvidas e receios devem ser rigorosamente excluídos, pois são elementos desintegradores que desfazem a linha reta do esforço, tornando-a curva, ineficaz e inútil. Pensamentos de dúvida e medo nunca realizam nada de valor e jamais o poderão fazer. Conduzem sempre ao fracasso. O propósito, a energia, o poder e todos os pensamentos vigorosos cessam quando a dúvida e o medo aparecem. A vontade de fazer nasce do conhecimento de que pode ser feito. A dúvida e o medo são os grandes inimigos do conhecimento, e aquele que os encoraja, que não os mata, frustra-se a cada passo. Aquele que conquistou a dúvida e o medo venceu o fracasso. Cada pensamento seu está ligado ao poder e todas as dificuldades são enfrentadas com coragem e ultrapassadas com sabedoria. O seu propósito é semeado na altura certa, floresce e dá frutos, sãos e fortes que não apodrecem nem caem prematuramente. O pensamento, fortemente aliado ao propósito, converte-se numa força criativa. Aquele que sabe isso está preparado para se tornar mais grandioso e mais forte do que um mero punhado de pensamentos oscilantes e de sensações flutuantes. Aquele que age desta forma torna-se o senhor consciente e inteligente dos seus poderes mentais. O homem deve ter um propósito verdadeiro no seu coração e lutar para o alcançar. A perfeição que nos dá forma está dentro de nós. É o nosso verdadeiro eu.